o curso de elaboração de estrutura analítica de projeto, né? Com foco em obras residenciais, ok? Essa aula será uma aula de duração de aproximadamente 2 horas, tá? Este curso, ele... Primeiro vamos nos apresentar, né? Eu sou Vinícius Caldeira Melick, conforme apontado aqui, tá? Sou formado por Engenharia de Produção Civil, ok? Pós-graduação em Eficiência Energética pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, pós-graduado em Gerenciamento de Projetos na FAI, Faculdade de Administração e Economia aqui no estado do Paraná. Mais recentemente finalizei um mestrado na área de recursos hídricos, tá? Com ênfase em planejamento energético na Universidade Federal do Paraná, e fiz doutorado incompleto na parte de engenharia de recursos hídricos e planejamento energético pela Universidade Federal do Paraná, tá? No decorrer do tempo, atuei em diferentes áreas, como engenheiro de produção, gestor de contrato e especificamente mais ênfase na área de planejamento, tá? Em diferentes tipos de projeto, então desde a parte de saneamento, portuária, óleo e gás, área de mineração, energia renovável, rodoviário, né? E também com foco no curso em atuação, que é justamente a parte de engenharia na parte de construção civil, com modelos com foco principalmente no modelo Minha Casa Minha Vida, tá? Atualmente eu leciono na PUC Minas, no departamento, né, no curso de pós-graduação no MBA de Infraestrutura em Transportes e MBA em Engenharia de Planejamento e BI, tá? Bom, sobre a Saleto Engenharia, né? Ela trabalha na parte de mapeamento, né? Então, parte de mapeamento em torno do empreendimento, olá, boa noite, tudo bom? Então, voltando, né? A Saleto atua na parte de engenharia, contabilidade econômica, orçamentação de obras, perícias, pleitos, né? Parte de laudos cautelares, estudos de viabilidade técnica e econômica, a parte de engenharia de segurança. Também atua na parte de consultoria, então a parte de gestão de contratos, implementação de métodos, né? Método FEL, método PERT, implantação de escritório de projeto também, departamentos de PMO dentro do setor industrial. Né? Na parte de educação, trabalha com educações à distância e presenciais, né? Então capacita justamente as empresas, né? Os colaboradores das empresas, com software de engenharia, treinamentos personalizados na parte de risco, educação à distância e presencial, conforme já havia relatado anteriormente, né? E também trabalha na parte de inovações, então no setor de P&D, pesquisa e desenvolvimento,
com inovações tecnológicas, na parte de gestão de projetos, estruturação de centros em áreas de P&D, alguns incentivos fiscais, né, referentes à inovação. Então, a Saleto Engenharia atua nessas 4 vertentes, tá? Ok? Bom, agora que eu já me apresentei rapidamente e também falei um pouco sobre a Saleto, né? Nós temos aqui a parte, né? Então aqui a parte de RDOs online, né? A engenhosidade, os negócios, tá? Do conteúdo de parte do que a Saleto faz. Então faz log de obras online, parte de estratégia e governança dos projetos, né? E também a parte de financeiro, processos, os resultados, tá? E através dos resultados é demonstrada a melhoria e os ganhos da empresa, né? Tá? Bom, falando rapidamente o que foi a Saleto me apresentando, nós entramos na parte de conteúdo programático, então a parte de projetos, né? Então o que nós veremos nesta aula, né? Nós veremos a parte de projetos, então o que é um projeto, tá? A parte de ciclo de vida, então as 4 fases do ciclo de vida de um projeto, tá? Neste caso estamos para uma parte de vertente residencial, lançamento da lista de atividades, então o que deve ser feito, qual é o sequenciamento, então nós temos um escopo contratual, então para a execução, por exemplo, de um residencial, de uma residência de um andar, né, unifamiliar, nós temos a parte de serviço de terraplanagem, né, parte de fundação, parte de elevação de pilares, né, alvenaria, laje, cobertura, chapisco, emboço, né, massa acrílica, óbvio que tem os setores de impermeabilização, piso e a parte dos acabamentos, elétrica, hidráulica, enfim. Então, o que eu estou fazendo agora? Eu estou listando as atividades de forma que justamente nós possamos posteriormente realizar o sequenciamento das atividades, ou seja, nós realizamos o seu sequenciamento dentro de uma estrutura analítica de projeto. Tá? Daremos também, uma vez feito a lista das atividades, o seu sequenciamento. Então, primeiro, tem que fazer limpeza do terreno. Segundo, parte de escavação para a realização da fundação, armação e concretagem da fundação. Terceiro, caso tenha, né, nessa residencial unifamiliar, confecção dos baldrames, a parte de impermeabilização dos baldrames. Sobem os pilares, parte de armação, forma e concretagem dos pilares, a desforma, parte do sequenciamento da alvenaria, né? Ou como queiram, já, né, aí depende da sequência executiva, faz a parte das vigas, concretagem das vigas, aí obviamente fecha a alvenaria, parte da concretagem da laje, cobertura, chapisco, emboço. Durante antes do chapisco, obviamente você faz os cortes para a realização da parte elétrica e hidráulica, aí faz chapisco e emboço, né? Realização de massa acrílica, os pisos, e aí começa, né, toda a parte dos acabamentos, etc. Então, estou sequenciando as atividades. Faremos também o seu sequenciamento, os pesos ponderados. Então, quantos por cento, por exemplo, durante a execução do projeto deste residencial unifamiliar, a cobertura representa tantos por cento, a parte de instalação hidráulica 5%, parte de fundação 10 a 15%. Então a gente vai colocando como é que a gente faz
a elaboração dos pesos ponderados. Quais são os 3 tipos para nós colocarmos a ponderação, os pesos dentro daquele projeto, né? Relações de precedência. Então, por exemplo, para eu começar uma alvenaria, eu preciso, obviamente, ter feito toda a parte de fundação, né? Ter feito os pilares e a cinta em cima da viga, né? Então, a viga. Então, nós temos aí um sequenciamento de atividades que nós precisamos finalizar antes de começar uma alvenaria, por exemplo, tá? E nisso, essas ligações ocorrem pelas relações de precedência, tá? E daí, obviamente, fazemos o seu gerenciamento do tempo com o controle das atividades, ok? Então, basicamente, o conteúdo programático que veremos nesta aula é projeto, ciclo de vida, lista de atividades, estrutura analítica de projeto, pesos ponderados, as relações de precedência e o gerenciamento do tempo, tá? Bom, então começando dentro desse conteúdo programático, a gente começa justamente o quê? Projeto. O que seria um projeto? De acordo com o PMBOK, projetos são realizados com o objetivo para entrega de um produto ou serviço. Então, quando nós trabalhamos na parte de incorporação, nós temos um produto a ser entregável para um cliente, que é o quê? Uma incorporação, você entrega um prédio, pode entregar eventualmente casas, né, residenciais, enfim. Ou pode eventualmente trabalhar numa construtora e entregar um tipo de serviço. Então, a execução de obra, conexão daquele prédio com bloco 1, 2, 3, assim sucessivamente. Então, veja, projeto, você tem um início, um meio e um fim, né? Em que justamente você tem as partes dos entregáveis. Então, quando eu digo entregáveis, eu estou dizendo o quê? Que nós temos um tipo de produto, né? Então, caso seja uma incorporação, o produto é a entrega, obviamente, do prédio, do apartamento para aquele consumidor, cliente A, B, C, D, E, e assim sucessivamente. Ou, eventualmente, podemos trabalhar na parte de construção civil, construções, justamente para elaboração, confecção. Nós temos um tipo de serviço, né? Então, executora de obra que entrega o prédio para uma incorporação, por exemplo, uma empresa de sociedade de propósito específico que faça aquele residencial, tá? Então, nós temos aqui o projeto são realizados com o objetivo de cumprir alguns objetivos, que é a entrega de produtos ou serviços, tá? E ele é orientado justamente a ser alcançado em um propósito com o intuito de entregar, conforme eu falei, um produto, né? Então, execução de uma obra pode ser produto final, entrega de um prédio, tá? Ou um tipo de serviço, né? Ok? Bom, são eventos temporários. Quando estou dizendo que um projeto é um evento temporário, nós estamos falando que ele tem um início. Então, quando você, obviamente, está no contrato ou no lançamento do empreendimento, nós temos um início, um ponto de início, né? Com o passar do tempo, então fez todo o estudo de viabilidade técnica e econômica, né? Achou-se o terreno necessário, aprovou-se todos os trâmites, licenciamento ambiental, todos os trâmites, nós começamos a confecção daquele residencial. E aquele residencial, nós temos um meio, então, escavação, a parte de execução de fundação, parte de supraestrutura, parte da alvenaria,
engenharia elétrica, hidráulica, cobertura e assim sucessivamente os acabamentos, para daí entregarmos a chave, né, para os consumidores finais. Então nós temos são eventos ou são empreendimentos temporários, tá, que criamos um produto ou um serviço único, tá? Ok? Então, basicamente, a definição de projeto, levando em consideração o PMBOK 2017, são eventos temporários para entregas de produtos ou serviços a serem realizados, tá? Dentro dos projetos residenciais, nós temos que cumprir, antes da execução em si, nós temos que cumprir alguns requisitos regulatórios, né, legais e sociais também, em alguns casos, né? Tá? Quais são os requisitos regulatórios? Né, nós temos um plano diretor que regula justamente em cada município. Tem-se um plano diretor que faz todo a construção, quantos andares você pode construir em determinada região e assim sucessivamente, tá? Dentro do estudo no projeto, nós temos a necessidade, então, em alguns casos, a determinada região tem-se um potencial de construção civil, então nós temos aí um consumo, né? Então, uma vez feito o estudo, nós temos aí um consumo, partes interessadas também são conhecidas como stakeholders do projeto, tá? Alguns consumidores, então, nós temos a necessidade, por exemplo, um crescimento populacional em uma determinado bairro ou região que foi identificado um potencial. Então, você, da classe A, B, C, D, enfim, tá? São partes interessadas. Quais seriam as estratégias de venda ou para baratear, por exemplo? Eu tenho um terreno, venderia muito bem para a execução de um projeto de prédio, um prédio de 8 andares, por exemplo. Qual a estratégia do negócio que eu posso eventualmente ter para montar um negócio para que você consiga executar o terreno, nesse caso, e tenho a construtora ou financista do projeto. Como é que nós vamos, caso tenha uma divergência, essa pessoa é ótimo, o terreno está livre, só que essa pessoa não tem muito interesse em vender. Como é que nós podemos fazer, contornar tal situação para que eu consiga executar um projeto de 8 pavimentos? Vou criar uma sociedade para colocar justamente o dono do terreno, né, dando como permuta 2 apartamentos, 3 apartamentos, aí vai na parte de negociação. Como é que nós faremos a estratégia de venda? Né? Tem que vender tantos por mês, ou vamos obter parte de financiamento no banco, como é que vai ser a estratégia da alavancagem financeira? Tá? E ainda temos a parte de forma que eu consiga entregar um produto ou um serviço dentro do tripé qualidade, custo e tempo. Então, nada adianta eu entregar um projeto antes do prazo, porém com uma qualidade muito duvidosa e com custo estourando. Então, há necessidade deste equilíbrio do tripé. Então, é extremamente importante que seja bem delineado o escopo dentro de uma qualidade, tempo e custo. Fundamental que este tripé seja obedecido, até para que tenha uma saúde financeira
todo o empreendimento, né? Então, o projeto deve ter um viés com foco nesse tripé. Então, qual é o escopo? Execução de casas familiares, de casas residenciais. Temos que cumprir um determinado tempo, com uma qualidade esperada e um custo bem definido. Volto a falar, este tripé é importantíssimo. Tempo, qualidade e custo, dentro do escopo anteriormente pré-estabelecido, tá? Durante a execução deste projeto, pessoal, nós temos também algumas oportunidades e em função do tempo. O que eu estou querendo dizer neste gráfico? Uma vez concebido o projeto da unidade residencial, né, desenvolveu a concepção, tá? Então fez um projeto arquitetônico, né? Verificou-se a viabilidade técnica e econômica, viu-se que realmente vale a pena do projeto, do desenvolvimento do projeto executivo, tá? Para posteriormente empreendimento e a sua parte de entrega, a sua finalização. Notem que no decorrer do tempo, entregar diminuindo no decorrer do tempo e o custo da mudança vai crescer. Difícil alterar durante a execução um projeto estrutural do que na fase de concepção ou na fase de desenvolvimento, que é a fase aqui é justamente a fase pré-obra. Então, que é pré-obra, eventualmente eu consigo realizar alterações no projeto, grandes alterações com custos menores. A partir do momento que eu estou já executando o projeto, tá, e detectou-se um problema grave, o custo desta mudança é muito maior. Tá? Isso é frequentemente visualizado. Tá? Na vida prática, isso se visualiza frequentemente. Tá? Quando nós estamos desenvolvendo um projeto, tem menos gente envolvida, não tem maquinário em campo, né? Não tem fornecedores, tem menos fornecedores de prestação de serviço. Quando está na fase executiva, você já tem, de forma geral, várias empresas atuando durante a execução de um prédio. Então, em grande parte dos casos, você tem a parte empresa de forma, armação, parte de forma, armação, né? Temos ainda a parte, em alguns casos, a parte de elétrica, né? Atuando ao mesmo tempo, elétrica, hidráulica. Então, ao mesmo tempo, nós temos, durante a execução, vários tipos de empresas atuando. Então, o custo para alterar o projeto é muito mais caro quando se detecta o erro nesta fase. E quando está aqui, então, nem se fala. Que o custo da mudança, quando já está finalizando o projeto, é muito mais alto. Bom, dentro deste projeto, tá, nós temos ainda a parte de ciclo de vida.
Notem que aqui, no slide 9, nós já estamos, de certa forma, dividindo o ciclo de vida. Então, tem a parte fase 1, que é a concepção, a fase 2, que é a parte do desenvolvimento do projeto. Então, a parte de compatibilização, aqui vai ter o setor de compatibilização com a parte de arquitetônico, estrutural, a parte elétrica, hidráulica, os complementares, né? Parte de paisagismo, enfim. Uma vez definido, né, de preferência, nós realizamos a parte do projeto executivo em si, tá? E daí temos a parte de finalização, né, parte final, que é a entrega do projeto. Então, nós temos aqui, nesta parte ciclo de vida do projeto, nós temos a divisão em 4, tá? Parte conceitual, desenvolvimento, execução e finalização. Então, no ciclo de vida, nós estamos contemplando 4 itens, tá? Que são os 4 itens do gráfico do slide 9. Só que para a definição do ciclo de vida, nós temos aqui uma realização de escopo. Então, nós temos um escopo, né, bem definido, de preferência, tá? Então, a execução de um conjunto, de um lote residencial de 90 casas, num lote residencial, no bairro tal, assim, assim, assado, XYZ, o escopo na construção civil, se você trabalhar, obviamente, como construtor, execução dos serviços preliminares, serviços de terrapleno, asfalto, né, parte de infra, a confecção das casas. Tá? Tem uma duração estimada e, obviamente, um custo estimado. Então, isso aqui é de extrema importância. Então, num ciclo de vida, a lista das atividades que estão relacionadas à execução deste escopo, a duração estimada e um custo, obviamente, estimado. Tudo isso tem a ver diretamente com o ciclo de vida, ou seja, quanto tempo esse projeto. Tá? Então, no ciclo de vida, conforme nós estávamos falando no slide 9, nós temos o estágio 1, 2, 3 e 4. Tá? E o projeto ele vai se desenvolvendo no decorrer do tempo até atingir 100% e a sua entrega definitiva. Então, notem que neste caso nós temos o estágio 1, que é justamente o estágio conceitual. Então, nós avaliamos a ideia e fazemos uma análise preliminar de risco. Tá? Então, pode ser uma matriz de risco mesmo, probabilidade de impacto, né? Realizamos a parte de, então, notou se fez a viabilidade técnica, conceitual, né? É viável, vamos para a parte de planejamento. Então, a parte de organização das atividades, da onde virão os recursos, quais são os documentos necessários para os entregáveis, tá? Tudo isso vem nesta fase aqui, que é o estágio 2. Então, temos o estágio 1, que é a parte conceitual, a ideia, analisamos riscos, a parte dos requisitos iniciais. Vamos para a parte do estágio 2, tá? Planejamento. Entramos na parte de implementação, então, parte conceitual, parte do projeto executivo, então vai se desenrolando o executivo, vai se tendo já o planejamento da obra. Realizamos a parte de implementação do produto ou serviço, que aqui é a execução mesmo em si, parte de desenvolvimento da construção civil, né? E a fase final nós temos a parte de finalização, ou seja, transferência, avaliação dos recursos e realocação de recursos, avaliação dos resultados, lessons learning e a entrega do produto, que é justamente o projeto em si. Então, notem que nós temos aqui no decorrer do tempo
uma curva S, que é justamente desenvolvido. E esta curva S aqui, ela está atrelada à estrutura analítica de projeto com os pesos ponderados. Tá? E aqui nós daremos como é que nós calcularemos os pesos ponderados desta estrutura analítica de projeto. Tá? Então, notem que durante um ciclo de vida, nós temos a parte, o nível de custo de pessoas envolvidas. Então, no início, nós temos um custo baixo, porque nós não estamos executando o projeto em si, executando, que eu digo, em loco. Tá? Durante a execução dos trabalhos em loco, nós temos a parte do clímax do projeto, ou pico de obra, tá? Que é justamente o projeto vai se desenvolvendo, né? Então vai aumentando a quantidade de recurso alocado. Recurso pode ser somente de obra e material, tipos de classificação de recursos que estão indiretamente ligados a dinheiro, a custo. Mas nós temos a fase de analisou, você viu que tem uma parte que é viável, fácil TAP, termo de abertura de projeto, a organização e a preparação, né? Então, durante o desenvolvimento desta etapa, que é o projeto, então, está se desenvolvendo o projeto arquitetônico, com a compatibilização do estrutural, com a parte do projeto elétrico, hidráulico e demais complementares, caso tenha, né? Fechou-se aqui o ciclo, então faça um plano de gerenciamento, levantou-se o custo, toda a parte de duração das atividades, o pico da obra, e aí começa a parte de execução do projeto. Tá? Notem que até aqui, pico da obra, neste tempo aqui, e daí começa a parte de desmobilização, quando ocorre a desmobilização das que trabalhei com alvenaria, então terminou a alvenaria, desmobilizou a equipe, deu pedreiro, não sei fazer parte dos acabamentos, né? Aí já entra a equipe de acabamento em si. Então, nota que tem uma e aqui vai continuando, tem às vezes no clímax, passou do clímax, tem a parte de eletricista e a sua equipe, que vão tendo ação menos, etc. Né? Até a parte de entrega do documento, entrega do encerramento do projeto, entrega do projeto em si. Né? E daí nós temos parte de documentos, entregue os documentos ao sponsor, né? Ao financista do projeto, ou ao cliente. E aqui tem o termo de encerramento do projeto. Então, do ponto de início até o ponto de término, há todo esse sequenciamento de atividades que nós devemos fazer. Tá? Ok? Então, isso ele vai, com o tempo, o custo e o número de pessoas vai aumentando. Né? Então, o custo vai aumentando até um dado, até um valor. E o número de pessoas aqui, ele vai evoluindo, atinge o pico, e daí começa o decréscimo. Tá? Então, notem que durante o ciclo de vida, as quatro fases do ciclo de vida, nós temos a fase de iniciação, que é a intensidade, o gráfico intensidade pelo tempo, é assim, independente. Fase do planejamento, vai durante o tempo, muda para o controle durante a execução, né?
até a sua finalização. E temos ainda a parte de execução do projeto em si. Então, tem toda a parte de execução. Chegou no pico da obra, começa a parte de encerramento, okay? Quando nós, logo depois, começamos tudo isso, de preferência, que seja entregue conforme a duração acordado lá aqui inicialmente no escopo, no contrato acordado, tá? Que se siga justamente este contrato acordado. Então tem toda a fase de desenvolvimento, tá? Que é extremamente importante. Então a fase de iniciação, fase de planejamento, execução e o encerramento são fases, as 4 fases, e obviamente tem um controle muito bem alinhado durante todo o ciclo de vida do projeto, tá? Conforme falamos, durante o tempo de projeto, o custo da mudança fica mais caro, tá? Em alguns projetos, às vezes, o custo é tão caro com aquele problema de filosofia, tá? Então, assim, em alguns casos, você tem que conviver com a base aqui, porque para a realização da mudança ficar das partes interessadas, né? No decorrer do tempo, vai diminuindo. O que eu estou querendo dizer com isso? Para realizar alguma alteração no projeto na fase inicial, você tem alto poder de mudança, tá? E o risco também é elevadíssimo, e há incertezas aqui, tá? Porque nós não sabemos, nós não temos, em alguns casos, informações muito feito sondagem, realizou todas as consultas necessárias na Secretaria de Obras, no departamento das prefeituras, etc, 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 você vai diminuindo os riscos e incertezas e vai passando a ter mais certeza, obviamente. Então, com o tempo, o grau alto de influência de risco e incerteza diminui e a influência das partes interessadas no ciclo de projeto também vai diminuindo. Porém, o custo da mudança vai aumentando. Por quê? Justamente a gente tem conta para pagar e a gente vai pagando, né? Então, fez um serviço, o arquiteto fez o serviço do projeto arquitetônico, recebeu. Calculista estrutural, fez, recebeu. Então, você vai desembolsando valores dentro de um montante. Crescendo ao longo do tempo, tá? Ok? Então, é muito importante notar que este grau aqui, o custo de mudança inicial, ele é extremamente baixo, né, em alguns casos, e com o decorrer do tempo ele vai ficando alto, tá? A influência das partes interessadas e o risco é alto no início, mas no decorrer do tempo ele vai ficando mais baixo, tá? Bom, o ciclo de vida, então, né,
nós temos 4 fases. Importante notar que no início o custo é mais baixo da mudança e durante a execução o custo fica bem mais alto para realizar as alterações necessárias. Tá? Aqui, basicamente, esta concepção aqui foi feita, retirada do site do próprio Artia, né? Você tem a parte de conceitual, tá? Parte de planejamento. Então, fez a parte de concepção, viu que é viável o empreendimento, vai para o planejamento, né? Desenvolvimento aí da parte de projeto executivo, enfim, tá? Uma vez feito e fechado o planejamento e acordado com o cliente, aprovado, vai para a parte de preparação do terreno, preparo do terreno, tá? Feita a preparação do terreno, finalizado, você tem a fundação, a execução da fundação, finalizado, feito boa parte da fundação, nós temos a parte de alvenaria, né? E estrutura, ou alvenaria estrutural, dependendo, né? Cada caso, cada projeto é um projeto. Parte de acabamento e finalização do projeto em si. Note que nós temos aqui um gráfico, né? Um gráfico não, uma sequência de atividades. Então tem que ter a parte conceitual, planejamento, execução do preparo do terreno, fundação, alvenaria estrutural, acabamento e finalização. Tá? Essa sequência, de forma geral, ela pode ser feita em alguns prédios de diferentes tipos de pavimento, em unidades residenciais, loteamentos, por exemplo, tá? Você segue, de certa forma, essa sequência executiva durante todo o ciclo de vida deste projeto, tá? Ok? Bom, entrando agora, então, uma vez que nós falamos o que é um projeto, ciclo de vida, as fases do ciclo de vida, custos para determinadas alterações, nós entramos na estrutura analítica de projeto. Na estrutura analítica de projeto, nós temos, de forma geral, uma lista de atividades. Então, nós temos um escopo, uma lista de atividades que nós devemos realizar, né? Esta lista de atividades, nós temos o seu sequenciamento, tá? Estimamos os recursos das atividades, as durações e o desenvolvimento do cronograma e, posteriormente, o controlamos. Então, notem que nós temos aqui, eu até utilizei neste modelo um exemplo de pintura, né? Então, tem toda a parte de reforma. Então, nós temos uma definição de um projeto. O que a gente quer fazer? Uma reforma de uma parede ou de algum loteamento, uma casa, enfim. Tá? Definido o projeto. As aquisições, contratação de serviços, compra de materiais, cotamos, estocamos, onde vai ser feito estoque de material, os serviços, né? Então, o setor de suprimentos realizam 3 cotações, fecha a empresa com mão de obra X, Y, Z, enfim, tá? E aí nós temos a reforma. Então, para a reforma nós temos a parte de demolição de alvenaria ou execução de alvenaria, execução de pisos e azulejos, caso seja em área fria, ou caso seja assim, conforme demande o projeto. Execução de elétrica hidráulica, né? Então aqui
temos a parte de fornecimento do material e mão de obra, e aí a parte de pintura, então lixar a parede, massa acrílica, primeira, segunda, terceira de mão, etc, etc, etc. Então notem que aqui nós temos uma lista de atividades, então projeto, aquisição e reforma. Dentro de cada combo desse aqui, nós temos algumas atividades esperadas e o seu sequenciamento feito de cima para baixo. Então, uma boa maneira de apresentação da estrutura analítica de projeto, observem da esquerda para a direita, nós temos os trabalhos, os pacotes de trabalho e os entregáveis, né? Então, numa reforma eu tenho que ter alvenaria, tenho que ter terminado piso e azulejo, hidráulica elétrica e a parte de pintura. Parte de aquisição, nós temos a contratação de serviços e a compra de materiais, tá? Então, na estrutura analítica de projeto, ou EAP, também pode ser conhecido em inglês em WBS, Work Breakdown Structure, tá? O escopo é um conjunto de componentes e produtos e os resultados esperados do projeto, tá? Em outras palavras, alcance é o alcance do projeto como um todo, com seu sequenciamento das atividades. Então nós temos, de certa forma, revisão do contrato, declaração do escopo, validação do escopo e depois, posteriormente, a criação da estrutura analítica de projeto. De certa forma, para que você crie estas etapas preliminares, declaração do escopo, uma validação do escopo e a criação da estrutura analítica de projeto. Tá? Aqui, uma EAP ou WBS, tá? Ela é uma coleção de componentes do projeto orientado para o produto final. Então, orientado para um produto final é orientado para uma entrega de um produto ou serviço. No nosso caso, execução de um empreendimento residencial. Tá? A estrutura analítica de projeto deriva de requisitos técnicos e funcionais. O que eu estou querendo dizer com isso? Requisito de executiva, tá? Tempo que nós estamos terminando. Então, aqui, de acordo com o professor da USP, nós temos parte de revisão do contrato. Então, comercial, então a parte comercial você faz o fechamento, faz análise de viabilidade e tal, toda essa fase. Nós temos para ser assinado, nós temos uma revisão do contrato, as anotações da saída, tá? Nada com o pré-planejamento, a documentação do contrato, realizamos a parte de declaração de escopo, validamos o processo de validação do estrutura analítica do projeto, tá? Então, com a WBS, definimos as atividades e a parte complementar. Então, notem que os itens que são importantíssimos, tá? Que é a parte de processo para uma estrutura da WBS vem com nós temos a parte de informação. Se em algum projeto semelhante
qual a sequência executiva, quais são as ações adotadas, né? Então, importantíssimo, ok? Temos a parte de ondas sucessivas, planejamento de ondas sucessivas. O que eu estou querendo dizer com planejamento de ondas sucessivas, tá? Nesse planejamento, então nós temos a execução, né? Primeiro pavimento, segundo pavimento, terceiro pavimento, quarto pavimento, quinto, sexto e sétimo pavimento. Se todos esses pavimentos forem iguais, então todos os apartamentos, né, forem semelhantes, você tem basicamente uma replicação do que foi feito no primeiro pavimento para o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, enfim. As mesmas atividades serão executadas sucessivamente. Por isso que o nome é planejamento por ondas sucessivas. Planejamento por ondas sucessivas funciona o controle de muito bem com LPS, Last Planner System, ou também gráfico tempo-caminho, né? Em outras palavras, tá? Temos aí algumas restrições de execução da EAP, então podem ser algumas restrições, tipos de restrições. Janeiro, pelo menos aqui na região sul, dezembro, janeiro e fevereiro, você tem uma restrição de execução com de ter uma produtividade um pouco mais baixa do que nas épocas de período seco, porque chove muito na época de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Os índices pluviométricos são maiores que os outros períodos de abril a setembro, tá? Temos ainda alguma restrição de execução dos trabalhos em períodos noturnos, né? Temos ainda produtividade, algumas restrições em função da carga horária. Então temos aí várias restrições. Em alguns casos, algumas restrições podem ocorrer também em função do mercado aquecido. Você não consegue tão fácil, por exemplo, encanadores ou encarregados bons, ou enfim, tá? E aí, obviamente, temos ainda opinião de um especialista, tá? Isso é extremamente importante. Opiniões de pessoas que já executaram os projetos, de forma que você consiga identificar e conseguir fazer uma estrutura analítica de projeto condizente com a necessidade executiva do projeto, tá? Uma sequência de estrutura analítica de projeto, eu botei até aqui, projeto de uma casa nova. Nós temos toda essa parte de gerenciamento do projeto está envolvida com todas essas atividades aqui. Mas se vocês prestarem atenção, nós temos aqui primeira parte de projetos, então a definição do projeto, de requisitos, projeto arquitetônico, estrutural, parte de instalações, tá? Então, projeto elétrico, hidráulico, enfim. Projetos complementares, toda a parte aqui deve ocorrer a parte de compatibilização, tá? Uma vez determinado todos esses projetos e a parte de compatibilização que o cliente aceitou, nós vamos para a parte de licitação, ou seja, preparação dos fornecedores, então levantamento de quem serão potenciais fornecedores, né? Solicitação da proposta desses fornecedores para a execução dos trabalhos, análise da proposta e justamente o fechamento e a seleção dos fornecedores. Então tem a parte de licitação no setor de suprimentos, tá? Finalizou, fez a contratação, vamos para a parte de mobilização. Então temos a parte de preparação do canteiro e
setor de almoxarifado, etc., para armazenagem dos equipamentos, tá? A parte de execução em si da construção, então, fundação, estrutura, laje, alvenaria, instalações, telhado e os acabamentos. Então, tem toda a sequência de atividades. Uma vez feito isso, nós temos aí a desmobilização, retirada de material, retirada dos equipamentos, a limpeza do canteiro, né, e a parte inteira de desmobilização. Para todo esse setor aqui, nós temos a parte de gerenciamento do projeto. Tá? Então, toda essa etapa aqui, nós temos essa parte de planejamento, gerenciamento de contratos, gerenciamento das comunicações, etc, etc, etc. Tá? Durante toda essa etapa aqui. Ok? Bom, uma vez estabelecido, notem que a estrutura analítica de projeto demonstra este tipo de estrutura analítica de projeto, o seu sequenciamento das atividades. Ela vem da esquerda para a direita, então, e temos por pacotes de trabalho. Então, nós temos a parte de projeto, licitação, mobilização, construção, desmobilização. Toda essa parte aqui e o seu sequenciamento das atividades. Tá? Então, uma estrutura analítica de projeto, tá? Nós vamos falar. Então, organiza as fases do primeiro nível até, eventualmente, segundo nível. Então, notem que aqui nós temos um pouco mais organizado até o nível 3, né? Residência. Temos residência, pré, execução e pós. Para execução, local, custo, os projetos e etc. Execução, fundação, superestrutura e acabamentos. Pós, databook, etc, etc, etc. Tá? Então, notem que ele organiza, você mostra uma visão cronológica, da esquerda para a direita. Então, notem que o residencial ele funciona muito bem esse modelo de organograma para ter uma visão cronológica e facilita o entendimento para o gerenciamento das atividades. Tá? Uma desvantagem tende à inclusão de atividades administrativas. Tá? O ideal é que se corte atividades administrativas e fique somente nas executivas. Tá? Temos ainda tipo por entrega, então mostra as partes necessárias para compor as entregas do projeto. Tá? Não oferece uma visão cronológica, na ordem cronológica na execução dos trabalhos. E nós temos ainda a parte por equipe. Por equipe é extremamente importante no setor operacional. Tá? Então, quando a gente quer parte mais chão de fábrica, digamos assim, ou mais operacional, a estrutura analítica de projeto funciona muito bem. Porque dentro de um setor, por exemplo, de projetos de uma construtora, você tem os entregáveis, arquitetônico, estrutural, elétrico e hidráulico. Tá? Parte de execução, nós temos a parte de entrega, fundação, superestrutura e acabamentos. E nos suprimentos, um outro exemplo, né, parte de contratação de mão de obra e material. Tá? Então, para níveis mais operacionais, este tipo de apresentação funciona muito bem. Né? Então, pacotes de trabalho a partir das equipes. Desvantagem
é que ele não mostra a sequência cronológica, tá, do projeto. Só mostra quais são os entregáveis das equipes. Aqui mostra a sequência cronológica. Então, notem, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Nós temos a pré-obra, o estudo local, levantamento de custo, fechamento dos projetos, execução, abre, parte de fundação, superestrutura e acabamento. E a parte pós, que é a entrega dos projetos em si. Então, notem que esta fase funciona muito bem para projetos, para apresentações de clientes, para apresentações de comitês de engenharia, né, para a diretoria. E esse aqui funciona muito bem para os entregáveis, né, e pacotes de trabalho por equipes, quando você quer gerenciar a equipe mais internamente, tá? Então, isso aqui funciona de certa forma muito bem, tá? É muito interessante este modelo de apresentação para equipes de chão de fábrica. Este aqui funciona muito bem para parte mais estratégica do projeto, tá? Ok? Bom, uma vez dito, lista de sequência falado rapidamente o que é um projeto, determinado o que é um ciclo de vida, quais são as etapas do ciclo de vida, formulado uma estrutura analítica de projeto, modelos de apresentação da estrutura analítica de projeto, os 3 tipos, né? Nós entramos, obviamente, nos pesos ponderados. Professor, para que é importante eu ter um peso ponderado de uma estrutura num projeto? Serve justamente para que você determina quantos por cento a obra andou. Então, notem que é extremamente importante esta definição de como nós formularemos os pesos ponderados. Porque uma vez dado, por exemplo, 20%, 30%, ele vai multiplicar pelo peso ponderado e vai dar a porcentagem de avanço na obra em si. Em alguns casos, por exemplo, um exemplo típico, estava dizendo que era para estar 15% a obra, mas está 10%. Tá? Como é que nós vamos fazer um plano de ação para recuperar estes 5%? Será que lá na frente a gente consegue, com uma equipe bem redonda, recuperar a necessidade de um plano de ação ou não? Então, tudo isso, esses pesos são importantíssimos. E há 3 tipos de ponderação de pesos numa estrutura analítica de projeto. Da mesma forma que há 3 tipos de apresentações em forma de organogramas da estrutura analítica de projeto. Notem que o primeiro caso, peso ponderado, com base na duração das atividades, a maioria dos softwares de planejamento faz automaticamente a ponderação. Então, primeiro caso, ponderação física baseada na duração das atividades. A maioria dos softwares fazem
automaticamente a ponderação, baseado na duração da atividade. Tá? Quando não existem recursos alocados, ou seja, quando nós não temos recursos alocados, mão de obra, material ou equipamento, né? Então, HH de mão de obra. Nós não temos, então a gente tem que fazer uma ponderação física. E essa ponderação física é baseada na duração da atividade. Tá? É o primeiro tipo de peso baseado nesta ponderação. Então, apesar de ser uma prática condenada, muitos profissionais ainda trabalham com cronogramas sem recursos carregados. O ideal é que se trabalhe com recursos carregados. Tá? Volto a falar. O ideal é que a gente consiga realizar um cronograma com recurso carregado. Queira ele com mão de obra, queira ele com equipamento, queira ele com material. Tá? Aqui nós temos até um exemplo, né? 6, 8, 14. Tá? Aqui a parte de 8 dias, 14 dias 100%, né? 6 dias, 8 dias 50%, 40%, perdão. 3 dias 15, 15, 6 dias 30% e um total, somando todos esses níveis aqui, ele deve dar, obviamente, 100%. Tá? Então, notem que quando nós fazemos esta parte aqui, atividade, tá? Este número aqui, 40, tá? E quando a gente divide, aqui deveria ser 57%, tá? Este item aqui, e não 40%, porque quando a gente divide em função da duração da atividade, deveria ser 57%. Tá? Da mesma forma, 3 divididos por 14, aqui seria 21,42, 21,42, e 6 divididos por 14, 42. Só que daí nós temos que fazer quebrar, vai dar mais 100%. Isso aqui sim. Em parte de ponderação física baseada em esforço de trabalho, então, HH, tá? Esse tipo de ponderação é mais utilizado, é o mais utilizado e proporciona uma informação mais coerente que as anteriores, que é a anterior, né? Uma vez que transforma escopo a ser realizado em quantidade de horas trabalhadas para a realização das tarefas. Tá? Ele não fica maquiando. E até aqui, neste caso, tá? Esses pesos ponderados, baseado no esforço de trabalho, no HH, ele te dá justamente a informação mais precisa para avanço físico. Então, para o avanço físico, ele funciona muito bem. Tá? Então, para HH, esta maneira é a maneira mais utilizada, tá? Recomendada para avanços físicos, ok? Por quê? Porque ele utiliza
o recurso de mão de obra, quanto tempo, quantas horas levam para execução das atividades de alvenaria, pintura de porta, pintura da casa, reparação do telhado. Então aqui nós temos um exemplo, né? No projeto de uma casa, a atividade de pintar a casa foi dimensionada para ser executada em 3 dias, tá? Então pintar a casa, ser executada em 3 dias, com 3 pintores por 8 horas por dia. Então nós temos 3 dias, 3 pintores, 8 horas, nós teremos um total de 72 horas trabalhadas, homens hora trabalhada, tá? Supondo que o HH total do projeto é 200 horas homem, né? Homens hora, temos que realizar o peso da atividade pintar a casa, que representa 36%. Então, notem, se nós temos um total de reforma de casa de 200 horas homem, né? Então, nós temos 3 dias para execução com 3 pintores, com 8 horas por dia, nós temos 72 horas homem trabalhada. Uma vez que nós temos um projeto 200 horas homem para execução, quando nós realizarmos a divisão 72 horas homem por 200, nós chegaremos em 36% da execução deste projeto, tá? Ou seja, desta maneira é extremamente importante, porque a gente consegue visualizar, né, de forma mais precisa e um controle mais bem estipulado, tá? Temos ainda um outro método de pesos ponderados para a estrutura analítica de projeto, que é justamente a ponderação física baseada no valor financeiro, tá? É um outro método, tá, que ele vincula o peso das atividades ao seu valor financeiro dentro do escopo total do projeto. Então, ele despreza o tempo e leva em consideração que a atividade será realizada pelas quantidades de recursos que serão alocados, recursos financeiros, tá? Em alguns casos de projeto, então, cronograma físico financeiro, você tem as ponderações físicas e financeiras, acabam se casando neste caso, né? Então, ponderação física e financeira em cronogramas físico-financeiros. Executou, mediu, executou, mediu, executou, mediu. Em outros casos, nós temos de projeto, nós temos 2 tipos de EAP. Uma EAP física, levando em consideração o HH, os recursos alocados trabalhados, e a outra parte financeira, em função do valor financeiro do contrato. Então, notem que, por exemplo, os pesos ponderados, comparando uma reforma de uma casa de R$8.000 de custo, 4.000 tem a execução de alvenaria, R$800 para a porta, R$2.000 para a pintura da casa e 1.200 para a reparação de um telhado. Quando a gente divide 4.000 por 8.000, nós temos 50%. R$800 divididos por 8.000, 10%. No caso da pintura da casa, que foi o estudo anteriormente mostrado, um tipo de peso ponderado, nós temos
R$ 2.000 divididos por 8.000, 25%. Reparação no telhado, 1.200. Na hora que a gente divide 1.200 por 8.000, 15%. Notem que 25% é um valor diferente destes aqui, que é 36%. Tá? Notem que tem uma diferença de aproximadamente 11%. Questões conceituais, ou seja, você pode realizar uma ponderação física baseada no valor financeiro, é uma questão conceitual. Para avanço físico, particularmente, prefiro trabalho de recursos baseado em quantidade de homens hora, DHH. Neste caso, primeiro, duração das atividades baseado na duração, ponderação física baseado na duração da atividade. Quando nós não temos os recursos, não temos a existência de recursos alocados, nós fazemos desta maneira. Mas, no geral, o ideal é que a gente faça o avanço físico desta maneira, né? E temos também um outro método que é avanço financeiro. É de extrema importância o entendimento destes três modelos. Nós temos uma ponderação física baseado na duração das atividades, tá? Temos outro método de pesos baseado na ponderação física no esforço de trabalho dos recursos, então baseado em HH, e ainda temos um outro método que é baseado no valor financeiro. Isto é de extrema importância, tá? Ok? Então, assim, para que servem os pesos ponderados? Para que nós possamos verificar percentualmente o quão aderente está indo um projeto. Então, a gente, em alguns casos, a gente chega até a determinar grau de maior peso. Aqui, por exemplo, identifica eventualmente que aqui teremos o maior problema da obra, tá? Ou, ó, se a pintura da casa representa 36%, em loco, né? Vou precisar de 3 homens, 3 dias. Essa atividade, em função da HH, é que tem a maior peso. Quando a gente leva em ponderação a parte financeira, notem que a execução da alvenaria ressalta mais aos olhos, tá? Então, tem essas diferenças que são fatores importantíssimos, né? E que devem ser levados em conta, tá? Com o decorrer do tempo, nós vamos dando avanço, 20%, 30%, e aí temos aí as porcentagens de avanço até chegarmos a 100%. Com isso, com estes pesos ponderados aqui, bem delineados, nós conseguimos calcular as porcentagens de avanço de um projeto, tá? Ok? Bom, falando rapidamente, né? Uma vez que nós falamos o que é uma estrutura analítica de projeto, as formas de apresentação
tipos de formulação de pesos ponderados. Nós temos aí algumas relações de precedência. Por exemplo, para eu executar uma pintura na casa, eu tenho que ter terminado a alvenaria. Eu tenho que ter terminado o reparo do telhado. Então, notem que nós temos algumas relações de precedência. Então, nós temos no geral, diagrama de precedência ou método dos nós, como queiram, né? Este método ele descreve os relacionamentos da sequência lógica. Então, todo projeto nós temos um ponto PI, que nós chamamos um ponto de início, e um PT, que nós chamamos ponto de término, ou PF, ponto final, né? E aí nós temos uma sequência executiva. Então, nós temos um item 1.1.1, 1.1.2, 1.2.2 e a relação fim. E esta sequência executiva, né? Por exemplo, eu tenho aqui 1.1.1, limpeza do terreno, né? Tá? Na limpeza do terreno, eu tenho aqui a parte de depois execução da fundação. Aí aqui a parte de execução da parte da superestrutura, né? E assim vai seguindo. Este paralelismo aqui, neste caso que eu estava fazendo, nós podemos eventualmente startar a parte de limpeza do terreno e estar executando a parte do projeto estrutural do primeiro, segundo pavimento, enfim, terceiro, etc. Né? Pavimento tipo e tal. E aqui nós podemos ter já, foi liberado. Então a gente pode ter aqui o desenvolvimento do projeto, né? Elétrico, hidráulico, enfim, divergentes, e aqui liberada a parte de execução de fundação, né? Então, notem que pode ter uma atividade, tá? Pode ser feita em paralelismo, né? Então, eu posso estar executando aqui limpeza do terreno e estar continuando o desenvolvimento do projeto. E aqui, executando as atividades executivas e o projeto está correndo em paralelo até o final, tá? Então, nós temos aqui uma parte da esquerda para a direita, a sequência lógica do projeto, com as suas atividades, então, sequência 1.1.1, 1.1.2, enfim, sequenciamento de um projeto de residencial, por exemplo, limpeza do terreno, parte de fundação, parte de supra, cobertura, impermeabilização, alvenaria, toda a sequência executiva, acabamento, até a entrega da chave. E aqui nós temos um paralelismo, por exemplo, que vai desenvolvendo o projeto no decorrer. Então, projeto de impermeabilização, projeto elétrico, projeto hidráulico, projeto de complementares, paisagismo, etc, 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 vai desenvolvendo até finalizar o empreendimento em si. Tá? Então, notem que nós temos aqui o método dos nós é muito importante, porque ele descreve justamente as relações de precedência lógica. Nós veremos daqui a pouco as relações de precedência. Então, essas relações de precedência são extremamente importantes, porque você determina se uma atividade interfere a outra, e bem feitas as relações de precedência, a sequência da estrutura analítica de projeto, nós conseguimos determinar o caminho crítico, que é o caminho mais longo para a execução do empreendimento. E uma vez feito o caminho crítico, nós temos que controlar o caminho crítico. Por quê? Porque nós temos em grande parte das vezes, nós temos cláusulas contratuais
nos projetos que nós temos para executar um prédio 20 meses, digamos, 24 meses. Então, nós temos, se nós não entregarmos, nós pagamos multa contratual, etc., uma série de desdobramentos. Então, notem que nós temos esta sequência, né? Então, uma vez feito, muito bem delineado, nós conseguimos identificar quais são os buffers, né? E como é que a gente vai atuar, tá? Okay? Então, nós temos aí algumas relações de precedência, tá? Em função desta sequência executiva. Então, digamos que nós temos aqui, para eu executar uma fundação, digamos um exemplo, tem que ter parte da escavação já realizada. Tá? Então, tem toda uma sequência lógica. E o diagrama de precedência, essas relações de precedência, elas são extremamente importantes, porque justamente através delas nós conseguimos eventualmente realizar uma otimização de projeto ou não. Essas relações de precedência, tá? Nós temos, por exemplo, relação término para início. Então, a relação da antecessora, então a sucessora tem uma relação com a antecessora, que a antecessora precisa finalizar para eu conseguir inicializar esta etapa aqui. Então, preciso finalizar, acabar a etapa A para eu começar a B. Tá? Exemplo, eu preciso finalizar a cobertura de uma residência para eu começar a calfinar as paredes, por exemplo. Né? Então, se eu não tiver nada coberto, nenhum telhado, eu não vou começar a calfinar. É uma relação de término para início. Eu preciso terminar a cobertura, o telhado, para começar a calfinar. Né? Temos ainda a relação término para término. Então, término da atividade sucessora depende do término da atividade predecessora. Exemplo, tá? Eu não consigo entregar toda a documentação e o projeto para o meu cliente residencial se eu não consigo entregar a documentação para ele se eu não terminar todos os testes da parte de hidráulica, elétrica, etc. Tá? Então, essa documentação depende da finalização, né, dos trabalhos. Tá? Então, uma relação com atividade sucessora depende do término da sua predecessora. Tá? Extremamente importante. Esta relação aqui é muito utilizada, até mais que essa, de certa forma. Mas é extremamente importante ter em mente este tipo de relações, essas duas relações de precedência. Temos ainda início para início, então atividade sucessora, que é a atividade B, depende do início da atividade predecessora, tá? Ou seja, para eu começar a colocar, né, as descidas de prumada de uma rede hidráulica, né, eu dependo do início das atividades da execução das lajes, né? Então,
tanto tempo de cura, aí eu posso já ir ganhando tempo. Então, tem tudo, pode-se, dependendo do projeto, início para início. Tá? Atividade sucessora depende do início da atividade predecessora, ok? Extremamente importante. Eu não consigo realizar alguns trabalhos, né? Por exemplo, eu não consigo inicializar algumas atividades sucessoras porque eu dependo do início de atividades predecessoras. E ainda temos início para término, significa que a atividade B será concluída quando a atividade A se iniciar. Tá? Até coloquei aqui um modelo de exemplo. Início das atividades de construção dita quando o estoque será pedido. Tá? Então, início das atividades da construção dita quando o estoque será pedido. Então, início da atividade de uma alvenaria depende quanto de material de alvenaria vai ser pedido para execução, né, naquela alvenaria. O que eu estou querendo dizer com isso? Para eu começar a fazer uma parede, eu preciso ter tijolo. Eu preciso que tenha um tijolo em estoque dentro, um XYZ, dentro do meu canteiro. Se eu não tiver, eu não começo a fazer alvenaria. Então, o início da atividade da construção da parede, ela, naquele dia, é que dita quando que vai ser solicitado o pedido de fornecimento de tijolo para a obra. Ok? Então, esta atividade aqui, ela funciona muito bem para estoques de material. Tá? Então, para eu solicitar cimento na obra, eu preciso ter frente. Porque se eu não solicitar, ou solicitar em época errada e deixar cimento não almoxarifado, pode ser que ele empedre, estrague, e daí eu perca toda a parte de cimento. Então é extremamente importante saber quando que vai realizar a solicitação do cimento, tá? Cimento, argamassa, material elétrico para que ele não fique, é um material caro, né? Então, volta e meia há problemas de furto, dependendo. Então, esse agendamento para se ter estoque de material é importantíssimo. Da mesma forma que esta relação aqui, término para início, é extremamente importante. Esta relação aqui, início para início, também é extremamente importante, porque em alguns casos, nesta relação aqui, você consegue adiantar a atividade. Tá? E uma vez feito, entendido como é que se monta, quais são os tipos, a estrutura analítica de projeto, né? Como é que a gente faz o levantamento da sequência das atividades, por informações históricas, planejamento por ondas sucessivas, ou quais são as restrições, e daí justamente uma opinião de um especialista. Uma vez feito, né, montamos a sequência das atividades, escolhemos como é que nós vamos fazer a apresentação da estrutura analítica de projeto, né? Temos os tipos de fases, então, relembrando, fase, tipos por fase funciona muito bem,
porque ele mostra a sequência cronológica das atividades e facilita o seu entendimento, tá? Temos ainda a parte das entregas e ainda um outro modelo que é justamente por equipes, né? Então, quais são os entregáveis por equipes de trabalho, tá? Aí, uma vez feito isso, nós temos a parte de pesos. Pesos ponderados são extremamente importantes, porque através do entendimento dos 3 tipos de pesos ponderados, é que nós conseguimos calcular quantos por cento a obra está em andamento. Podemos montar a relação previsto versus realizado, né? E aí traçarmos planos de ação de recuperação ou mantermos essa velocidade cruzeiro do empreendimento, enfim. Os 3 tipos, nós temos a ponderação física baseada na duração das atividades, quando nós não temos a quantidade de recursos alocados. Temos ainda ponderação física baseada no esforço de trabalho dos recursos, DHH, então de homens-hora, tá? Outro tipo de peso por ponderação é no valor financeiro. Então, temos a parte de valor financeiro aí, tá? E aí, ponderação física baseado em financeiro, nós desprezamos as atividades, o tempo das atividades que será realizada, tá? Explicamos rapidamente o diagrama e a relação, diagrama de redes, métodos nós também conhecido, né? Para que ele mostre um sequenciamento das relações lógicas. Essas relações lógicas, elas dependem de como nós realizamos as relações de precedência. Há 4 tipos de relação de precedência: término para início, término, término, início para início e início para término, tá? E dentro dessas relações, passando rapidamente, estamos chegando já na fase final desta aula, né? Nós temos a parte de duração das atividades. Esta duração das atividades, ela está intrinsecamente ligado com essas relações de precedência. Se nós errarmos estas relações de precedência ou fizermos de forma equivocada, nós podemos determinar um caminho crítico do empreendimento de forma equivocada. E isso pode ser extremamente ruim, porque uma vez determinado equivocadamente um caminho crítico, você vai controlar o caminho crítico, sendo que às vezes é outro, né? Outro caminho crítico do projeto. Então, você está controlando de forma equivocada, né? Então, essa relação as relações de precedência são extremamente importantes realizarmos de forma correta, porque justamente nós podemos determinar atividades que ocorrem em paralelo, quais são as folgas. Então, uma vez sequenciada a atividade, é necessário estimar a quantidade de tempo que cada quantidade levará. Então, volto a falar, uma vez feita a lista de atividades, sequenciamento das atividades, as relações de precedência, nós temos que determinar qual o prazo da execução destas atividades. Temos aqui um aspecto importante, fornecido por pessoas ou grupos familiarizados com o trabalho. Fundamental, estimativa de duração das atividades. Ela ocorre de forma mais assertiva com pessoas que trabalharam ou grupos que trabalharam em projetos mais familiarizados, tá? Ele é uma elaboração progressiva e interativa, ok?
E é extremamente importante a documentação dos dados e das premissas que suportam estas estimativas. O que eu estou querendo dizer com isso? Essa duração das atividades é extremamente importante que se registre qual foi a premissa adotada, né, nos documentos para que eu chegue naquela duração x, y, z das atividades. Então, é extremamente importante que eu documente, porque às vezes lá na frente, no decorrer do projeto, a premissa que foi adotada e o tempo baseado nessa premissa é totalmente diferente. Tá? Então, você chega às vezes na execução, muda totalmente o projeto e a sequência executiva. E aí, a premissa adotada lá atrás pode ser que se altere completamente. Tá? Algumas durações, estimativa de duração das atividades, né? Nós temos, de certa forma, sempre que supor a incerteza, ou seja, e se o evento ocorrer tantos dias? Estava previsto 10 dias, só que ocorre alguma entrega de material, estava previsto fazer a cerâmica, né? Em 10 dias, só que acontece que a cerâmica chegou atrasada, com 3 dias de atraso. Você vai ter que ter alguma, dentro desta incerteza, você vai ter que ter alguma perspectiva de recuperação do cronograma. Lembrando que sempre existe a chance de se ter erro, né? Resultados finais incorretos não são bem vistos. Por isso que é importante se ter uma certa gordura, ou seja, informar a margem de erro na estimativa. E nós temos algumas observações. Então, na entrega de um projeto, muito antecipadamente, sem justificativa no planejamento, também demonstra erro, né? Quando você está prevendo um projeto para entregar em 1 ano e você entrega teu projeto em 7 meses, alguma coisa teve errado. Teu planejamento foi equivocado, de alguma forma, tá? Por que eu estou querendo dizer com isso? Ou você errou no dimensionamento das suas equipes, então, equipes subdimensionadas, né? Estava dizendo que ia ser 1 ano, levou 7 meses, os serviços estão sublocados, então deveria ter comprimido mais o cronograma, tá? O ideal é que se faça dentro de uma faixa aí de 15% para mais ou para menos, que se entregue dentro do esperado, né? Na data término, ok? Bom, já falamos, então, basicamente a parte de descrição, é importantíssima essa definição, tá? Finalizando. Então, caminho crítico é a melhor forma de se identificar um caminho crítico, é justamente pelo diagrama de redes. No diagrama de redes feito certinho por relações de precedência, nós conseguimos determinar qual é o caminho mais longo para a execução do projeto. E uma vez feito isso, tá? Nós temos que o caminho de mais longa duração é o caminho crítico. O caminho de mais longa duração do método dos nós, por definição, é o caminho crítico, tá? Então, de forma geral, é importantíssimo que se controle o caminho crítico, porém se observe também que algumas atividades em paralelismo, né? Atividades em paralelo,
que são conhecidos como caminhos quase críticos, com o decorrer do projeto, eles podem se tornar um item, eles podem se tornar um novo caminho crítico, caso não se dê a devida importância a eles, tá? Mês retrasado, eu estava trabalhando num projeto, uma casa unifamiliar, que eram diferentes, né, em diferentes localizações, em que justamente era a construção de uma unifamiliar do zero e o outro era uma reforma. A reforma, com o decorrer do tempo, começou a virar um item crítico. E a construção da unidade familiar do zero, que era um item crítico, acabou não sendo no decorrer do tempo. Por quê? Porque justamente a construção do zero, a equipe era muito bem entrosada. Já a equipe que estava realizando uma reforma, nós tivemos bastante problema. A empresa conseguiu entregar, obviamente, né, dentro do prazo pré-estipulado, mas tivemos aí que ter uma ação mais em cima, digamos assim, porque nós estávamos perdendo prazo de entrega do projeto. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Esta unidade de reforma, que não era um item crítico, com o desenrolar do projeto, do ciclo de vida de todo o projeto, acabou virando um item crítico, tá? Aqui nós temos uma estimativa de duração das atividades e para determinarmos um caminho crítico, nós temos aqui uma sequência A, B e D, e aqui uma sequência de, pelo método dos nós, A, C e D. Quando nós somamos 5 dias de execução, 5 dias de execução e 15, nós temos aqui 25 dias. Atividade A, C e D, 5 dias, 10 dias e 15 dias. Nós temos um total de 30 dias. Notem que no caminho crítico nós não temos folga, tá? Então, no caminho crítico A, C e D, nós não temos folga. Já no caminho A, B e D, nós temos 5 dias de folga. Tá? Então, no caminho A, C e D, 30 dias. A, B e D, 25. Tá? Então, 30 menos 25, nós temos 5 dias de folga. Tá? Extremamente importante. Então, esta atividade B, ela pode ser eventualmente retardada caso C esteja em atraso. Por quê? Eu posso remanejar equipes para que eu consiga recuperar a atividade C, né? Porque eu tenho um buffer, eu tenho 5 dias de folga. Eu posso atrasar essa atividade em 5 dias, que não vai me atrasar o projeto como um todo, tá? Bom, estávamos falando agora sobre folga, tá? Então, folga é o tempo permitido para o atraso, sem atrasar a data de conclusão do projeto. Até falei anteriormente, eu posso atrasar este item B em 5 dias, sem atrasar o projeto como um todo, ou seja, eu tenho 5 dias de folga, até relatei, sem atrasar a conclusão do projeto imposta externamente e solicitada pelo cliente, pela administração ou em um compromisso anteriormente do gerente de projetos. Tá? É extremamente útil para o gerente de projeto, porque a maioria dos gerentes de projetos sabe onde tem folgas e as usam para ajudar a gerenciar um projeto. Tá? Então, é extremamente importante, porque através deles, eu acabei de utilizar até este exemplo aqui. Se eu tenho 5 dias de folga e, eventualmente, eu tenho uma atividade C em atraso, eu posso realocar esta equipe que está executando B em C para tentar recuperar esse cronograma aqui.
tá? Para isso que é extremamente útil, tá? Quando se conhece o caminho crítico e os caminhos quase críticos, pode usar a folga para definir o foco de um gerenciamento de um projeto. Ela permite alocar os recursos adequadamente, tá? Então, desta maneira aqui, nós conseguimos adequar os projetos adequadamente, tá? Temos ainda um tipo de folga, que é folga total, tempo que uma atividade pode atrasar sem afetar a data final do projeto, tá? Então, não provoca atraso no projeto, mas atrasa as atividades sucessoras, tá? Podendo transformar atividades sucessoras em atividades críticas, se tiver usado suas folgas, tá? Ok? Ainda temos um tipo de folga, outro tipo de folga, que é a folga livre, que é justamente o tempo em que uma atividade pode ser retardada sem atrasar o início mais cedo de cada atividade seguinte, tá? Então, nós temos aí atividade livre e total, tá? Ok? Sendo que folga total, nós temos a diferença da data de início mais tarde menos a data de início mais cedo, tá? Então, data de início mais tarde, data de início mais cedo. E ainda temos a folga livre, que é a data de início mais cedo da sucessora, menos a data de término da unidade predecessora mais cedo. Então, notem que o que é importante saber desses tipos de folga? Importante que no método dos nós determinemos qual atividade que nós temos folga. E dentro dessa atividade que nós temos folga, nós temos importante salientar que nós tenhamos, obviamente, uma determinação aí de quantos dias de folga eu tenho e se eventualmente se a atividade crítica estiver em atraso, eu posso realocar as equipes. Isso é extremamente importante. Então, notem que nesta aula, que nós estamos em fechamento, tá? Nós tivemos projeto, uma definição do que foi projeto, definição de ciclo de vida, o que é um ciclo de vida, né? Lista das atividades, estrutura analítica de projeto, foi até citada a construção de uma residencial. Quais são os métodos, como é que nós fazemos para chegarmos, 3 métodos para nós chegarmos a pesos ponderados do projeto, de uma estrutura analítica de projeto, quais são as suas relações de precedência e, para finalização, falamos sobre gerenciamento de tempo. Dentro do gerenciamento de tempo, nós falamos justamente do caminho crítico, da definição do caminho crítico, né? Das folgas, então é extremamente importante folga, saber determinar quais são as folgas e os seus tipos de folga, tá? Ok? Isso é fundamental, tá? E para finalizar, aqui, esta frase de extremamente importância. Notem que caminhos quase críticos também são extremamente importantes,
porque os quase críticos no decorrer do projeto, em muitos casos, acabam se tornando caminhos críticos, ok? Bom, estamos chegando ao fim, então aqui temos a parte aí das referências, né? Referências bibliográficas, ok? Basicamente é isso. Gostaria mais uma vez de agradecê-los, tá? Então, muito obrigado pela, pela, pela aula, né? Só tenho a agradecer. E estou aberto aí a algumas dúvidas, caso tenham, tá? Então, tem aqui meu contato, tá? Gostaria de agradecê-los imensamente, muito obrigado. E estou aberto a esclarecer, né? Alguma dúvida, alguma coisa. Obrigado, viu, a todos, tá? Tenham uma boa noite, muito obrigado e até a próxima. Aguardo vocês no curso. Obrigado, viu? Tchau, tchau.